último episódio, falamos sobre os 75 anos de Israel, um dos aniversários mais marcantes do país, que vive uma grande tensão social. Refletimos principalmente sobre a pergunta: que Israel queremos para o futuro? Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Amanda Hatzir, estudante de psicanálise e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e à sociedade israelense. No episódio de hoje, vamos voltar alguns passos e olhar para o passado de Israel a contrapelo, suas transformações políticas, socioeconômicas e os desafios internos e externos dos últimos 75 anos até as atuais ameaças à democracia do Estado judeu. Quem conversa com a gente hoje é o Michel German, que é assessor acadêmico do IB, professor de Sociologia da UFRJ, pesquisador do Centro de Estudos de Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém e coordenador do NIEJ, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ. Michel, muito obrigada por falar com a gente, como sempre, é um prazer te receber aqui e bora conversar. Bora, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo convite. Bom, Michel, como a gente falou, né, no último episódio a gente falou muito sobre que Israel a gente quer para o futuro, né, perspectivas para o futuro, mas a gente achou importante também voltar um pouco aí ao passado. A história de Israel é um país assim tão jovem, né? A Dani Kresh muito bem escreveu, né, um artigo para o IB, inclusive, dizendo que Israel está na adolescência, né? Se a gente for para um país, né, para o Estado, isso não é nada, é muito recente, né? Mas queria voltar aqui para 1948 a partir de uma polêmica atual. Né? No último dia 26, o atual presidente Lula disse que, abre aspas, né, a ONU era tão forte que em 1948 conseguiu criar o Estado de Israel, mas que em 2023 não consegue criar o Estado palestino. Queria que você começasse nossa conversa aqui comentando as problemáticas, né, dessa fala e o que de fato estabeleceu Israel como o Estado judeu no Oriente Médio. Então, você falou tanta coisa interessante agora, Amanda, que eu fico um pouco pensando se não vale a pena retornar alguns pontos da sua fala para ajudar a falar sobre essa última questão que é mais polêmica, mas é mais pontual. Você falou, por exemplo, né, se referindo a um texto muito bom do Walter Benjamin sobre a necessidade de ler a história a contrapelo. O que significa isso? Né? Significa que a gente tem uma impressão, que é uma impressão produzida ideologicamente pela história, de que o que há é o que devia ter sido. Sabe o que eu quero dizer? Assim, a impressão que a gente tem é que a única... Imaginando que a história seja um livro de romance, que o único final do livro possível é aquele livro que existe, o texto final do livro. O que a gente pode exercitar, eu acho que é fundamental que a gente exercite, é que, para além do final do livro, o autor pensou várias vezes antes de escrever o final que a gente conhece. No caso, a gente não está falando de autor, a gente está falando de processos, de contradições, de forças, de disputas, né? Quando a gente fala sobre leitura a contrapelo, a gente está pensando as várias contradições e disputas que aconteceram até levar a Israel a ser o que Israel é hoje, né? Israel é produto de uma série de decisões, de não decisões, de disputas, de guerras, de conflitos internos no movimento sionista. E o que a gente conhece de Israel hoje é produto imediato de todas as vitórias, né? Os derrotados não necessariamente ficam calados, né? Eles ficam no subterrâneo e as derrotas reaparecem quando as contradições atuais possibilitam que elas reapareçam. Então, quando a gente fala sobre leitura a contrapelo da história, a gente está olhando também para o subterrâneo, a gente também está olhando para os derrotados, a gente também está olhando para aqueles que foram silenciados, né? E o que eu acho que está acontecendo hoje em Israel é que essas contradições todas estão reaparecendo de maneira muito clara. Você falou que Daniela Kresh diz que Israel... Vou dar um exemplo. Que Israel é um país de 75 anos muito jovem. Depende para quem você pergunta, né? Eu concordo em gênero, número e grau. Israel é um país de 75 anos, cheio de contradições típicas de um país muito novo, ainda nas disputas no início da sua história, né? Israel tem a idade dos meus pais, né? Tem a idade de um ser humano
que ainda está vivo, é jovem. Só que tem gente que vai dizer que Israel tem 2.000 anos. E eu acho que esse é um dos jogos que nos parecem importantes, saber se Israel tem 2.000 anos ou saber se Israel tem 75 anos. Porque uma perspectiva mais conservadora estabelece o vínculo de Israel com os 2.000 anos passados. E aí é muito difícil, Amanda, você produzir inovações frente a um acordo de 2.000 anos, você entende? Assim, que moral tem essa geração de estabelecer acordos a partir de 2.000 anos, né? E aí as respostas são: vamos ver o que fizeram há 2.000 anos atrás e vamos decidir como vai ser nosso futuro, né? Só que, na verdade, Israel não é um país de 2.000 anos. Israel é um país consolidado, criado, estabelecido a partir do pós-guerra, né? E aí, quando o Lula fala uma frase dessa, né? E você leu a frase do Lula, é uma frase cheia de contradições. Você pode falar de novo a frase do Lula? Abre aspas aqui. A ONU era tão forte que em 1948 conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 não consegue criar o Estado palestino. Olha que coisa interessante. A ONU era tão forte que em 1948 conseguiu criar o Estado de Israel. Aqui termina a primeira oração do discurso do Lula. Aqui tem um ponto. E o que ele está dizendo, basicamente, é que a ONU, como uma perspectiva de representação dos países que venceram a guerra, a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu, a partir de uma decisão, não um Estado, mas 2 Estados, né? Aqui está o erro do Lula. Estabeleceu 2 Estados, um Estado árabe e um Estado judeu na Palestina. Esse é o erro, que se você quiser localizar. A segunda oração é que em 1923 ela não consegue criar o Estado da Palestina. Agora, veja bem, a segunda oração é uma oração no presente, a primeira oração é uma oração no passado, né? Ele está estabelecendo a ideia de que em 1948 havia uma dimensão internacional que buscava a criação de novos estados para estabelecer uma atitude positiva em relação ao ressarcimento. Quem criou o Estado de Israel, em última instância, lá no finalzinho, foi uma decisão internacional. Mas é claro que essa decisão internacional, isso é muito importante que a gente estabeleça aqui os critérios, é uma decisão internacional produzida a partir do movimento sionista que se estabeleceu no final do século XIX e que se produziu a partir de, como qualquer movimento nacionalista nesse período, a produção de um passado que justifique o estabelecimento de um presente, né? E esse movimento sionista começou com imigrações, começou com conflitos dentro do território, começou com a construção de uma estrutura proto-nacional, uma estrutura pré-estatal, que já existia desde finais do século XIX na Palestina judaica, e que, em última instância, com os desenvolvimentos paralelos a isso, porque não tem nada a ver com isso, de novo, é contrapelo, né? Não tem nada a ver com isso, ou seja, o Holocausto não existiu por causa da criação de uma estrutura proto-nacional na Palestina, né? O Holocausto, o nazismo não ascendeu ao poder por conta da ascensão do movimento sionista. Não tem nada a ver com as coisas, são paralelos. Mas o movimento sionista lê o estabelecimento de um regime como o nazista na Alemanha como uma espécie de justificativa fortalecida para o seu posicionamento. E aí, em 48, depois do reconhecimento dos crimes do nazismo na Europa, do genocídio dos judeus europeus, o mundo estabelece a necessidade de escutar o movimento sionista e de, internacionalmente, criar o Estado de Israel, né? Aí a pergunta que qualquer bom historiador faz, e que não vai responder, porque o bom historiador faz a pergunta para não responder, é se o Estado de Israel seria criado mesmo que não houvesse o genocídio. Essa é uma excelente pergunta. E a resposta não existe, porque o que tem é o que a gente tem. Agora, provavelmente, a gente teria um outro Estado de Israel, né? Sem intervenção das Nações Unidas, sem intervenção de uma estrutura internacional de poder, né? Então, essa é a primeira questão que eu queria dizer. A segunda questão é a segunda frase do Lula, que é a frase no presente, né? E eu acho que a gente está tão, né, nós, judeus sionistas, estamos tão preocupados com a legitimação do Estado de Israel que essas duas frases são lidas de maneira equivocada por nós, né? O que Lula está se referindo é a ONU hoje, a necessidade de mudança das estruturas internacionais
de uma perspectiva mais inclusiva dos fóruns de decisão da ONU, de uma abertura maior dos conselhos, e não é casual que ele fala sobre 2023, não consegue, ele está se referindo às últimas decisões da Assembleia Geral da ONU, que não estabeleceram a criação de um Estado, aqui sim, palestino e não árabe, naquela região. Então, a crítica dele não é o sionismo, a crítica dele não é o Estado de Israel, a crítica dele é uma estrutura internacional que não possibilitou as mudanças que aconteceram no mundo. Um mundo muito mais diversificado, muito mais multipolar, muito mais aberto, de incluir esses novos países, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, né? Por exemplo, da Assembleia Geral da ONU, possibilitar a criação de um Estado palestino, né? E é disso que o Lula está falando. É claro que o movimento sionista... Eu acho que teve um pessoal assim que pegou essa frase do Lula e parece que ele se posicionou ali contra a existência de um Estado judeu em prol de um Estado palestino, como se o Estado de Israel fosse um Estado artificial, assim. Eu acho que essa perspectiva que o Michel Aqui tem 3 pontos que eu queria falar. O primeiro ponto, que eu acho que é o fundamental dos 3. Não há futuro para o Estado de Israel sem a criação de um Estado palestino. O Estado palestino é interesse estratégico de Israel. Não há democracia israelense sem o Estado palestino, não há igualdade civil entre palestinos e israelenses sem o Estado palestino, não há o desenvolvimento social necessário sem o Estado palestino, não há reconhecimento internacional dos direitos nacionais do povo judeu sem o Estado palestino. Então, essa história de que é o Estado palestino ou o Estado judeu é a história de quem não é sionista. Quem é sionista deve participar da esperança e da construção de um Estado palestino. Esse é o primeiro ponto. Essa história de ou é a história de que não entende o que está acontecendo. Se você não quiser um Estado antidemocrático, um Estado apartheid, um Estado que se estabeleça com a diferenciação entre pessoas e pessoas naquela região, é isso que vai acontecer se a gente não mudar. A gente precisa de um Estado palestino. Ou de um Estado palestino sem o Estado de Israel, porque se não for um Estado palestino que exista ao lado do Estado de Israel, o que vai existir é o Estado palestino. A decisão é Estado apartheid ou um Estado palestino, né? Se você não tiver um Estado palestino ao lado de Israel, essas são as 2 decisões possíveis. Um Estado palestino, ou seja, a destruição do Estado de Israel, ou um Estado apartheid. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O Estado palestino é estrategicamente de interesse dos sionistas. Dos não sionistas não é, mas dos sionistas é, né? De Israel é. O segundo ponto, que eu acho importante, eu vou usar um termo brasileiro para isso, tá, João? Tem um complexo de vira-lata de determinados setores do movimento sionista internacional que ficam pedindo para que haja reconhecimento do Estado de Israel o tempo todo. E ficam buscando, nas falas ditas, uma certa contradição, dizendo que não há reconhecimento do Estado judeu. O Estado de Israel existe, amigo e amiga. Não tem o que fazer. É um Estado reconhecido internacionalmente, estruturado, com uma economia forte, com um estabelecimento forte, com uma sociedade civil muito vibrante, né? Com contradições internas como qualquer Estado que existe. Então, assim, essa história de você ficar buscando em falas específicas a possibilidade do cara não estar reconhecendo o Estado de Israel tem mais a ver com quem escuta do que com quem fala, tá? Eu acho que isso é muito importante. E o terceiro ponto tem a ver com a direita e com a esquerda. Uma certa direita que produz uma percepção de uma Israel imaginária, uma Israel do qual nenhum de nós 3 faz parte, né? Nem eu, nem João, nem Amanda, uma Israel religiosa, branca, violenta, ultracapitalista. Essa Israel acaba sendo uma Israel que circula bastante na mídia e teoricamente, é uma Israel apoiada por esses caras. Então, determinados setores da comunidade judaica escutam essas falas e ficam apaixonadinhos por ela, dizendo, eles defendem Israel, mas só que defendem Israel que não é nossa, uma Israel que não tem nada a ver com a história, um Israel que tem a ver com um futuro que vai nos excluir, né? Essa direita, essa extrema-direita está aí, falando bobagem. E tem uma esquerda, né, que exatamente igual a essa direita, percebe a Israel que existe a partir da perspectiva que a extrema-direita tem da Israel imaginária. Também
para essa esquerda, Israel branca, ultracapitalista, violenta e religiosa, né? Essa esquerda não tem ideia do que está falando. Essa esquerda é uma esquerda muito pouco informada, é uma esquerda não letrada sobre Israel. Então, nós hoje vivemos numa situação que é uma situação dramática, João, entre essa extrema-direita profundamente antissemita, né, que tem como projeto de Israel uma Israel que não nos inclui, e uma extrema-esquerda, uma esquerda, uma ultra-esquerda, uma esquerda que ainda tem eco dentro da esquerda tradicional, que é uma esquerda profundamente antissemita, tal qual essa extrema-direita, né, que também produz a ideia de que nós não devemos estar em Israel. A gente hoje vive um drama, né, mas esse drama, em termos midiáticos, em termos de opinião pública, o único que pode resolver esse drama somos nós, né? Sionistas, progressistas, liberais e de esquerda. Somos nós que podemos enfrentar com as mesmas armas essa extrema-direita não letrada sobre sionismo e essa ultra-esquerda não letrada sobre sionismo. E aí, Michel, acho que, excelente, assim, a análise que você faz, né? Somente dentro do discurso dos dois lados que a gente viu aí em relação a esse e tantos outros acontecimentos recentemente. E aí, eu queria entrar num ponto que é o seguinte, né? Com a falta da resolução para a ocupação dos territórios palestinos, né? No caso, como a falta, né, da resolução para a ocupação dos territórios palestinos, afetou a imagem de Israel no cenário internacional nos últimos 55 anos. Houve algum momento nesse período que Israel vislumbrou algum acordo que pudesse dar fim à ocupação, que felizmente produz aí situações e cenas que são muito complicadas, né, de ver. Primeiro tem resolução da ONU sobre a retirada dos territórios palestinos, uma resolução não reconhecida pelo Estado de Israel. Tá? E aí, olha que coisa interessante, João, quando a gente fala sobre fim da ocupação, a gente está se referindo a fim da ocupação nos lugares onde os palestinos não têm cidadania israelense. A gente não está falando pelo fim da ocupação nos lugares onde os palestinos têm cidadania israelense, né? Então, o nosso critério é um critério de expansão de cidadania. Essa falta de decisão política, de manutenção de uma situação que é uma situação inerente ao conflito, uma espécie de administração do conflito, né? Manter as coisas de um jeito meio que ainda não estão resolvidas, mas ao mesmo tempo já estão dadas no campo, né? A expansão de colônias nos territórios ocupados, a expansão de moradia de colonos de ultradireita nesses territórios, o aumento do atrito entre palestinos e judeus nesses territórios, produz uma situação de que toda Israel está sendo sugada, está sendo desequilibrada para o debate sobre territórios ocupados. Os territórios ocupados são uma parte da sociedade israelense, né? Você tem algumas centenas de milhares vivendo por lá, e você tem uma situação que é uma situação absolutamente dramática nesses territórios, que é a produção de cidadania desigual entre palestinos e israelenses. Mas isso não é Israel. Isso é um setor da sociedade israelense, justamente o setor com o qual aquela esquerda e aquela direita dialogam. Aquela esquerda e aquela direita sobre a qual eu falei acham que Israel é isso, né? São os territórios ocupados, né? E o pior, quando a gente fala sobre território ocupado, a gente acha que está sendo claro, mas às vezes a gente não está sendo claro. E as pessoas entendem que Israel é todo um país de território ocupado. A situação é tão dramática que a gente hoje não vislumbra saída. E o não vislumbrar saída para os territórios ocupados é não ter saída para Israel. A situação de construção de cidadania desigual nos territórios ocupados acaba produzindo um lugar que é um lugar muito ruim para instituições muito caras ao Estado, tá? Eu vou te dar um exemplo só. O Exército. O Exército é uma instituição muito cara para o Estado de Israel, né? É uma instituição que produz inclusão social de populações periféricas, uma instituição que produz avanço científico muito poderoso, é uma instituição que produz construção de cidadania, porque você começa a ter acesso igual de pessoas muito diferentes a postos-chaves. É uma instituição que produz defesa, não é? Tzavá Haganá, Israel produz defesa frente aos inimigos, só que com essa retirada de oxigênio da sociedade israelense, e todo o oxigênio está indo para a questão dos territórios ocupados, o exército já é visto somente como um exército de ocupação. Isso é terrível.
Isso é trágico, né? Isso é lamentável. Então, você tem hoje populações absolutamente produtivas, criativas, de uma juventude muito interessante em Israel, indo servir nos territórios ocupados. Mais do que isso, João, a maioria dessa população que serve nos territórios ocupados é uma população que tem dúvidas sobre a necessidade de manter os territórios ocupados nas suas mãos. A população que não tem dúvidas não serve nos territórios ocupados, sequer serve no exército, né? Se você pega hoje, por exemplo, o quadro das manifestações, as duas manifestações a favor e contra o golpe antidemocrático em Israel, se você circula, faz um círculo entre as populações que estão a favor do golpe militar, né? Do golpe antidemocrático, essa população que é a favor do golpe antidemocrático, em grande medida, serviu menos o exército do que a população que é contra o golpe antidemocrático. E é uma população que quer efetivamente uma resolução do conflito. O que está acontecendo, em última instância, é que a ocupação está deixando de ser um problema dos palestinos ocupados e está virando um problema da sociedade israelense, no sentido de que a perspectiva que está se criando sobre o futuro de Israel reproduz, em grande medida, o presente da ocupação, né? Diminuição de valores democráticos, diminuição institucional, falta de equilíbrio e da democracia, falta de inclusão de grupos específicos dentro de lugares de decisão. Ou seja, o que está acontecendo nos últimos tempos, em última instância, é positivo, é que aquela linha imaginária, a linha verde, que separa Israel dos territórios ocupados, ela está começando a deixar de fazer sentido. E o que se produzia para fora da linha verde está se produzindo para dentro da linha verde. Uma pessoa, a gente está falando sobre passado, né? Então você pega uma pessoa como Itamar Ben-Gvir, o atual ministro da Segurança Interna de Israel. O projeto do Itamar Ben-Gvir, como projeto de toda a extrema-direita no mundo, é um projeto de passado. Ben-Gvir olha para o futuro reproduzindo o passado, né? Sacerdotes, templo, o vinho. E é um passado, né? É um passado, para quem sabe história, o passado é uma invenção do presente. O passado não existia, né? O passado ele é atualizado a partir do que a gente vê no presente. E é um passado assim cheio de bugigangas misturadas no mesmo lugar, né? Tem desde sacerdotes até templo, junto com o antissemitismo europeu, né? Isso tudo está assim. Bugigangas que são interessantes, só as que são interessantes, né? Só as que eles podem vender caro, né? E essas bugigangas que ele vende caro, assim, uma espécie de 25 de março do passado judaico, né? Essas bugigangas misturadas, ele utiliza as que interessam a ele, né? É um projeto de passado. Agora pega a biografia do Itamar Ben-Gvir e vê onde é que ele serviu. Não serviu. Ben-Gvir não serviu no exército, né? Não só não serviu no exército, como está colocando para atuar nos territórios ocupados aquelas pessoas que adorariam produzir um acordo com os palestinos, né? Então, assim, o que está havendo em Israel hoje é um sequestro. É um sequestro entre aqueles que estão interessados nas bugigangas do passado e aqueles que estão interessados na construção do futuro, né? Um dos elementos desse sequestro, que eu acho que é importante, é a percepção de alguns grupos dentro desse governo da inexistência do povo palestino. Um outro ministro chamado Smotrich falou sobre isso quando visitou a França. Disse que o povo palestino não existe. Isso tem a ver, João, com uma perspectiva muito específica sobre o povo palestino que acontecia no Estado de Israel nos anos 60, 70. E a ideia de que o que existe são estados e não povos, né? Então, se você não tem um povo que tem estado, você não tem esse povo. Como o povo palestino nunca teve um estado, ele não existe como povo, né? Isso justificaria a inexistência do povo judeu, que também nunca teve Estado, pelo menos até 48. Então, assim, é uma brincadeira de negação do outro que custa caro para a gente, custa caro para quem é a favor da construção de um Estado palestino para a manutenção do Estado judaico-democrático. É preciso colocar essas questões na mesa. O debate sobre Israel do futuro, ele é vinculado de maneira muito clara ao passado de Israel. Enquanto a gente não discutir o passado de Israel, com todas as suas dores e com todas as suas delícias, com todos os seus méritos e todos os seus deméritos, com todos os seus erros e seus acertos, a gente não vai começar, de maneira definitiva, a deixar de ser um país adolescente e virar um país adulto. É preciso, nesse sentido, construir um diálogo poderoso sobre o nosso passado. Perfeito, Michel. E
Justamente, assim, retomando, né, pegando o gancho da sua fala, né, essa minoria de ultradireita, nacionalista branca, né, que está, em intenção desse golpe antidemocrático, né, a gente passa, né, por uma cisão, Israel está passando por uma profunda cisão interna, isso a gente tem discutido bastante, o IB tem discutido bastante, né, as ameaças à democracia e aos poderes, né, em Israel, do governo colapsando. Queria que você comentasse se foi sempre assim, né? Ou se já houve um momento na história do país em que essa alternância de poderes foi mais equilibrada, para a gente pensar, né, em que ponto a coisa começou a ruir, né? A falta de uma constituição propriamente dita, o regime parlamentarista que Israel adota, né, como sistema, contribuiu de alguma forma para que essa minoria antidemocrática alcançasse, né, tantos privilégios no atual governo como a gente vê hoje, e agora, né, toda essa situação, né, de colapso, né, como que a gente chegou até aqui? Se Israel tivesse tomado outros caminhos, seguido por outros caminhos. Claro que a gente fica no e se, né, Não, que é claro. difícil responder, mas quais seriam, né, as outras possibilidades, caminhos que Israel poderia ter seguido para ser diferente? Eu acho que tem 3 elementos que Israel não decidiu e poderia ter decidido e talvez pudesse resolver melhor a situação que hoje ele está. Tá? O primeiro caminho é a questão de acordos com os povos que vivem lado a lado com os judeus em Israel e na Palestina. Estou me referindo aqui aos palestinos. A não percepção deles nos custa caro. Era possível dialogar com esses grupos antes de dialogar com os Estados Árabes e uma decisão política muito específica, por condições históricas específicas, não foi resolvida, né? O que isso acaba produzindo é a ideia da negação absoluta de qualquer tipo de responsabilidade de Israel com relação ao destino dos palestinos que foram expulsos de Israel na época da criação do Estado em 48. Por que eu acho isso uma bobagem, né? Uma bobagem grave? Porque também houve crimes de expulsão dos palestinos frente aos israelenses ou aos judeus antes da criação do Estado de Israel. E esse debate é um debate que, se você não começa a fazer, você acaba imaginando o seu passado como passado de vítima, o seu passado como passado de puro. E aí, qualquer possibilidade de acordo no futuro fica prejudicado, você entende? A ideia de que eu sempre fui vítima e que nada que eu fiz pode ser justificado como um erro, até porque os palestinos foram sempre responsáveis pelo seu próprio erro, a gente não tem que ser responsável de nada, acaba produzindo uma impossibilidade de acordo, de fato. Certa vez eu estava conversando com o pessoal de relações internacionais e falta, na avaliação deles também, a possibilidade de uma gramática política que leve em consideração a política dos sentimentos. Assim, é muito importante perceber que os israelenses têm, em relação aos palestinos, um sentimento de ressentimento muito poderoso. Afinal de contas, são os judeus vítimas do Holocausto e não têm, por conta dos palestinos, o direito de criação de um Estado. O ressentimento é o mesmo em relação contrária. Quer dizer, os palestinos têm, em relação aos israelenses, um ressentimento muito profundo. Eles veem os israelenses como europeus que chegaram na Palestina e deslocaram, em grande medida, os palestinos que ali estavam para conquistar o seu Estado. Essa dimensão, esse encontro de ressentimentos, ele deve ser colocado na mesa. Enquanto ele não for colocado na mesa, a gente não tem acordo, né? A política dos sentimentos é fundamental para a gente poder colocar na mesa um futuro Estado judeu, um Estado palestino, vivendo lado a lado em paz e segurança, né? Esse é o primeiro ponto, que eu acho que é um ponto importante. O segundo ponto é um ponto pouco falado aqui no Brasil, mas muito falado sobre ele em Israel. É o ponto étnico. O Estado de Israel produziu-se a partir de uma hegemonia asquenazita, liberal, de esquerda e secular. Né? O conceito de um sociólogo chamado Baruch Kimmerling, né? Que ele brinca falando que isso é asshole, né? Ashkenazi, Simolani, Leumi e Hiloni, né? Asshole, em hebraico. Essa elite acabou colocando para baixo do tapete outras dimensões, né? Os judeus tradicionalistas, os judeus do norte da África, os judeus dos países árabes, né? Desde sempre, os judeus de origem etíope, desde sempre, Israel tem isso mal resolvido. Eu posso aqui
dizer para vocês, para que vocês não tenham a impressão de que essas manifestações são as primeiras manifestações, desde sempre você tem manifestações importantes de linhagem étnica, né? Wadi Salim, em 1953, os Panteras Negras, em 1972, e agora, nos anos 90 e anos 2000, as grandes manifestações dos judeus de origem etíope. A ideia da construção de uma hegemonia askenazita, que não deu participação para os judeus tradicionalistas, para os judeus do norte da África, para os judeus de pele negra, né, acaba produzindo, né, como em qualquer lugar do mundo, acaba produzindo em Israel uma situação que é uma situação de desigualdade racial e desigualdade cultural que acaba estourando em outros lugares. Então, assim, se essa elite askenazita secular, socialista e liberal, excluiu os grupos não hegemônicos, principalmente os judeus não brancos, do processo de construção do Estado, esses judeus não brancos acabam acionando apoio aos grupos de direita, que sempre foram grupos de oposição a essa perspectiva mais liberal, né? O Likud, por exemplo, foi eleito em 77 com apoio dos judeus sefaraditas, com apoio dos judeus mizrahitas, né? O que é uma contradição em termos, né? Afinal de contas, os judeus deveriam apoiar a esquerda, os judeus periféricos, mas eles não perceberam na esquerda um apoio efetivo para as suas agendas, né? Em 1953, teve essa manifestação em Haifa, né, em Wadi Salim, que é uma manifestação muito importante, violenta, grande, ônibus queimados, etc. E tal. O movimento kibutziano decidiu não participar da manifestação, porque podia afetar Partido Trabalhista e Partido Socialista. Olha que loucura, né? Em 1973, setores específicos da esquerda participaram dos Panteras Negras. Uma grande parte da esquerda não participou, porque a esquerda estava no poder, 72 estava no poder. Isso, né, Golda Meir chamou os manifestantes de pessoas não legais, né? Lo נחמדים. Isso é muito sério, né? E o terceiro ponto, as manifestações de judeus de origem etíope, agora, nos anos 90 e 2000, esses manifestantes que estão na rua hoje, né, a favor, combatendo de maneira muito brava a tentativa de golpe, não participaram dessas manifestações. Então tem um debate étnico, que é um debate importante que deve ser levado em consideração. Enquanto não for resolvido, hoje, por exemplo, está tendo pesquisas eleitorais sobre como é que está a situação e está tendo uma ida de eleitores do Likud para o partido do Gantz, né? Se chama Campo Democrático, uma tradução mal feita. E aí eu fui buscar para saber quem são esses eleitores. São 10 mandatos que o Likud está perdendo. Esses 10 mandatos são pessoas com mais de 50 anos, pessoas que moram nas grandes cidades, são seculares e que são liberais, que votam na direita por conta de um vínculo com a questão palestina, são contra a criação do Estado palestino, mas são liberais. Vocês estão entendendo? Os periféricos continuam votando no Likud. Isso é muito sério. Então, o primeiro ponto é a questão palestina, o segundo ponto é a questão étnica, o terceiro ponto, eu acho que é uma solução mal feita de Ben-Gurion em relação às contradições profundas entre judeus e judeus, né? Que são as contradições entre judeus ortodoxos e judeus liberais, contradições entre judeus religiosos e judeus liberais. Se produziu aqui uma espécie de um vínculo radical com um certo multiculturalismo que acabou possibilitando a ideia de formas de escola diferentes. Então, assim, você tem judeus e judeus, não estou me referindo aos palestinos, cidadãos de Israel, estou me referindo aos judeus só, que estudam programas escolares radicalmente diferentes. Uma estrutura estatal que impossibilitou um debate mais profundo sobre o espaço público de Israel, né? Então, por exemplo, a ideia de ser um Estado secular, um Estado religioso, ficou no meio do caminho. Um Estado secular que não tem ônibus no Shabat. É um Estado secular que não permite às mulheres a se divorciarem com leis seculares. É um Estado secular que não permite a existência de casamento civil. Isso que não permite, inclusive, a criação definitiva de uma Constituição, né? E é muito interessante isso, que é um país sem Constituição e com somente uma estrutura de poder no parlamento, e não duas. Então, é muito frágil, né? É muito frágil. Então, por um lado, olha que coisa interessante, Amanda, por um lado,
Ben-Gurion e os trabalhistas não perceberam a importância de incluir os judeus tradicionalistas. Por outro lado, Ben-Gurion e os trabalhistas deram peso excessivo aos judeus ortodoxos. O que vai acontecer na prática? Os judeus tradicionalistas começam a caminhar em direção aos judeus ortodoxos. A criação do Shas é isso, né? O partido sefaradita ortodoxo, ultra-ortodoxo, é, na verdade, um partido formado por judeus tradicionalistas que se viram órfãos do trabalhismo. Então, acho assim, percebam bem, né, João e Amanda, dos 3 pontos que eu falei, que são 3 pontos que têm que ser muito bem avaliados, 2 têm a ver com judeus e judeus, e somente um com palestinos. E aí, Michel, a direita, né, a extrema-direita, ela é muito eficaz, né, em capitanear setores minoritários da sociedade, ou por uma questão econômica, ou por uma questão étnica, com o seu discurso, né? Você vê, por exemplo, aqui no Brasil, o mapa das eleições de 2018, você vê aqui uma região operária e periférica do ABC de São Paulo, que votou expressivamente no candidato à extrema-direita Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, o cinturão do aço, né, o Manufacturing Belt, lá que eles falam, que votou em peso no Trump, né? Então, historicamente, você tem esse background aí de soluções rápidas e de criação do inimigo comum, né? Então, a extrema-direita pesca é aquário, essa é a coisa, coloca, né? Agora, tem uma questão, tá? Em Israel, talvez seja a situação mais caricata disso, né? Porque nos Estados Unidos, em última instância, você tem ainda os movimentos sindicais que votaram, os negros, né, nos Estados Unidos, né, que votaram em peso no Partido Democrata desde sempre, né? Interessante que nos Estados Unidos, a primeira população que mais vota no Partido Democrata, mais de 80%, é justamente os protestantes negros, né? A segunda população são os judeus, e a terceira população são os não protestantes negros. Então, em última instância, etnicamente, quem garantiu a vitória do Biden sobre o Trump foram os negros, né? No Brasil também. No Brasil você tem a elite, né, do sindicalismo, que virou uma elite, né? Outro dia eu fui para Santo André, eu fiquei impressionado com Santo André. Dá a impressão que eu estou, né, nos Jardins Paulistas, né? É uma população branca, você não vê negros em Santo André. População branca, população, né? E aí essa elite acaba votando na extrema-direita, no Bolsonaro. Mas quem impediu que o Bolsonaro fosse reeleito no Brasil foi a população negra, de mulheres e de baixa renda, né? Você tem aqui uma muralha antifascista, que foi a muralha de negros, mulheres e população de baixa renda. Em Israel, essa muralha é inversa. Em Israel, quem vota na esquerda é a elite branca. E quem vota na direita, de maneira muito... Quem garantiu a vitória do Bibi Netanyahu nas últimas eleições foram os judeus mizrahim, da periferia do sul do país, os religiosos e as pessoas de classe média baixa. Está vendo pela primeira vez agora, né? O que está acontecendo já é muito sério. Tá? Já está virando um modelo efetivo de resistência a um golpe fascista, tá? No mundo. Isso está acontecendo por conta da mobilização de rua das classes médias, tá bom, João? Mas pela primeira vez em Israel, está começando a voltar alguns eleitores de classe baixa, da periferia, a votar nos partidos de esquerda. Isso está acontecendo muito vagarosamente em Israel hoje. Agora, a situação em Israel foi tão grave em termos de ignorância das demandas populares pela esquerda sionista que durante, sei lá, mais de 40 anos, o que a gente teve foi um voto em massa, na direita e na extrema-direita, de setores não brancos, tradicionalistas e da periferia. Isso é muito caricato. E aí, Michel, indo para esse cenário aí da esquerda em Israel e no mundo, né? O Partido Trabalhista dominou a política desde a fundação de Israel até os anos 70, né? Só que nos últimos anos, né, e na última eleição, a gente viu um declínio e uma queda, né, que não conseguiu atingir o Meretz, por exemplo, que é outro partido de esquerda, não conseguiu atingir a cláusula de barreira, né? Como explicar o declínio que vemos hoje, em que os partidos identificados nesse campo têm uma influência praticamente nula na sociedade? E aí tem uma questão que se os dois partidos, né, tivessem se juntado, era até possível
ter um número expressivo, enfim, ter outro cenário político em Israel. E é engraçado que na França aconteceu uma situação muito parecida, né? Que se o Partido Trabalhista tivesse se juntado com a União Popular, a Le Pen não iria para o segundo turno com Macron, e tinha até a Isso, possibilidade de um candidato de esquerda, de de fato, que esquerda. era o Mélenchon, ter sido eleito na França, né? Bom, tem vários pontos aí, né, João? Internacionalmente falando, a extrema-direita se dá mal com frente ampla. A extrema-direita não consegue ganhar de frente ampla, né? Quando tem frente ampla, a extrema-direita perde. Paraguai, Israel, né, nas últimas eleições não nessas. França, que a gente viu o contrário. Estados Unidos, que a gente viu um candidato fortemente apoiado por vários setores, que é o Biden, que é um candidato de centro e não um candidato de esquerda no Partido Democrata. Lula, no Brasil, com a frente ampla. Quando você tem frente ampla, a extrema-direita ela diminui. A extrema-direita não está bem com frente ampla. A segunda questão que eu acho importante é localizar que em Israel você começa a ter cada vez mais a participação da sociedade civil. A sociedade civil israelense ela foi criada antes do Estado. A sociedade civil israelense ela já existia quando o Estado chegou. Esse encontro entre o Estado chegando e a sociedade civil é pouco analisado por nós. Quando o Estado chega, já tem sindicato, já tem partidos, já tem movimento feminista, já tem tudo. Né? Um Estado criado antes do Estado. Né? Então, quando você diz que é nulo, eu tenho uma certa dúvida, porque quem está organizando essas manifestações absolutamente importantes, históricas, em Israel, e não só em Tel Aviv, também no sul de Israel, é justamente os partidos que estão fracos no parlamento, né? O Meretz e o Partido Trabalhista. Agora, nas últimas manifestações, teve um discurso importantíssimo, historicamente importante, do presidente da Internacional Socialista apoiando as manifestações, que, por acaso, é o primeiro-ministro da Espanha. Assim, isso foi um tapa na cara de dois setores importantes, os a favor do BDS, afinal de contas é um cara da Internacional Socialista apoiando as manifestações, e segundo da extrema-direita, que diz que a esquerda é contra o sionismo. Quem produziu esse encontro foi o Meretz. Agora, é claro que você tem alguns problemas. Né? O primeiro problema é que Bibi Netanyahu ele acabou sugando todo o debate da sociedade israelense para um debate anti-Bibi ou a favor de Bibi. E aí os partidos maiores, né, acabam se constituindo contra o Bibi Netanyahu. Os partidos mais ideológicos desaparecem. Meretz e o Partido Trabalhista são partidos muito ideológicos. Se o debate é pró-Bibi e anti-Bibi, a questão ideológica deixa de ser importante. O que é importante é tirar o Bibi. O segundo ponto foi um erro estratégico, histórico da Merav Michaeli, e ela tem que pagar por esse erro, parece que está pagando, na beira do abismo, né? Você tem de um lado Ben Gvir e de outro lado a possibilidade de constituir um governo que impeça que o fascismo ganhe. Ela decidiu concorrer sozinha e o Partido Trabalhista teve poucos votos e o Meretz não entrou. Isso é um descalabro, né? Isso é um descalabro e isso possibilitou que a extrema-direita chegasse ao poder e possibilitou essa loucura que a gente está vivendo hoje. Não dá para a gente brincar com isso. E o terceiro elemento, eu podia falar muitos outros elementos, mas eu sempre gosto de falar 3 elementos, porque é o que a minha memória guarda, né? Eu tenho déficit de atenção absurdo, então só guardo 3 pontos. O terceiro ponto é um discurso extremamente identitarista, tanto do Meretz quanto do Partido Trabalhista, principalmente do Partido Trabalhista. Enquanto eu digo identitarista, eu não estou falando dos discursos sobre identidade, né? A ideia de identidade como possibilidade de garantia de direitos, a ideia de você dar direitos aos Mizrahim, reconhecer o judaísmo Mizrahi, reconhecer as desigualdades Mizrahi. Eu estou me referindo a outra coisa, estou me referindo a uma certa paixão, um desejo pela identidade. E esse desejo pela identidade acaba fortalecendo a direita. A direita gosta muito de identidade. Né? Quem gosta de direitos é a esquerda. A esquerda usa a identidade para garantir direitos. A direita usa a identidade para garantir identidade. E esse discurso é um discurso que, às vezes, é um discurso pouco claro. Você entende, João? Assim, a identidade como estratégia, ela deixa para trás a identidade como tática. O que aconteceu com o Meretz e com o Partido Trabalhista é que a identidade virou estratégia. E aí, amigo, quem gosta muito de identidade é a extrema-direita. Somente branca, hegemônica e religiosa. Bom, e para encerrar nosso papo, né, a gente tem que escolher um recorte aqui, né? A gente teria muitas outras coisas para falar, mas está super interessante. Mas para encerrar aqui, Michel, citando de novo a Dani Kresh, que sempre está aí com a gente também, né? Ela
ela escreveu, né, sobre essa perspectiva de Israel, né, o que a gente poderia fazer, quais os caminhos possíveis para que Israel voltasse a ser um farol, né, no Oriente Médio e para o mundo, né, essa frase tão bonita. E parece tão utópica agora, né? A pergunta é: há ponto de retorno a partir de que agora, né? A gente está vendo todo esse colapso do governo, essa convulsão social, né? Que as manifestações que estão tomando o país, tentativa de golpe antidemocrático. Há ponto de retorno a partir daqui? Quais são as Primeiro, eu acho que perspectivas? não, que não pode haver. Eu acho que o retorno é ruim. O que a gente tem que ter é ponto de avanço. E esse ponto de avanço tem a ver com perspectivas que resolvam problemas crônicos de Israel. O primeiro problema crônico de Israel é a ocupação. Não dá para conviver com um país que sobreviveu a um golpe fascista com ocupação. Então, assim, a ideia de retorno me parece ruim. A ideia tem que ser uma ideia de avanço, tem que aproveitar que a população está na rua para avançar, né? E lutar contra a ocupação é lutar a favor de Israel. Lutar contra os territórios ocupados é lutar a favor do sionismo. Lutar a favor de um Estado palestino é lutar a favor do futuro de um Estado israelense democrático. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão étnica. E é por isso que não pode ter retorno. É preciso tratar a questão étnica em Israel como uma questão israelense, não uma questão sectorial. Isso é um problema mal resolvido pela esquerda e é preciso retomar esse problema e ganhar esse problema. O terceiro problema é que Israel, a produção de um Israel neoliberal, desregulamentado, produziu o Bibi Netanyahu. É preciso recuperar perspectivas liberais sociais, socialistas, sociais-democratas, e aí a sociedade israelense tem que resolver. Mas uma sociedade tão cheia de contradições contra a israelense não pode ser neoliberal. Não pode ser neoliberal. Um dos elementos que eu acho importantes é que quem está sendo frente de lança dos debates é justamente a elite do high-tech, que está discutindo isso. Ao contrário do que aconteceu no Brasil. No Brasil, a elite votou no Bolsonaro, sentou no colo do fascismo, beijou o diabo. Em Israel, isso é um bom sinal, a elite está tirando o diabo do jogo. A elite em Israel está produzindo um discurso extremamente interessante, discurso de elite, né? Como o Emicida diz, o debate sobre o que é elite é um debate que no Brasil teve que passar por outro nome, porque no Brasil o nome de elite está errado, porque eles não são elite de nada, eles só têm dinheiro. Né? Em Israel, a gente está vendo a produção de uma elite que está discutindo de maneira definitiva. Ou seja, a ideia de high-tech, né, a ideia de Startup Nation, deve ser uma ideia recuperada e resgatada para outro tipo de Startup Nation. Um Startup Nation de nação também. Não só Startup Nation de tecnologia. Que a tecnologia ajude a produzir uma nova nação e uma nova sociedade solidária e justa. Isso tudo está acontecendo. Assim, um dos elementos... Eu acho que o pior erro, a pior derrota seria interromper as manifestações e voltar a ser o que éramos. Isso é produzir a mesma crise daqui a 10 anos. E o último elemento que eu queria trazer, Israel precisa parar de querer ser o Migdal Or, como é que se fala isso? Você usou o termo aí? O farol, né? O farol. Israel tem que ser o farol democrático para si mesmo, Israel tem que ser o farol democrático para o povo judeu. Né? Não dá para Israel ser o farol democrático para o Oriente Médio e continuar não incluindo setores importantes do povo judeu na sua construção identitária. Né? Por exemplo, uma das primeiras vítimas nesse golpe fascista que a gente está sob ameaça em Israel são os judeus liberais, são as mulheres judias liberais. Não dá para Israel ser o farol, sei lá do quê, sem ser o farol do povo judeu. É preciso entender que Israel é o Estado nacional do povo judeu. E a definição nacional é uma definição inclusiva e não excludente. Né? Nesse sentido, é preciso se despir de um desejo pelo retorno ao passado e vestir, como diria Elis Regina na música do Belchior, uma nova roupa colorida para o verão que aí vem. Não dá para a gente fingir que o verão está chegando e continuar usando a roupa do inverno. É preciso vestir uma nova roupa colorida. Com essa fala sensacional do Michel, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Hoje a gente conversou com Michel German, que é assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Centro de Estudo de Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém e coordenador do NIEG, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Michel, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sensacional esse bate-papo. Valeu, gente. Obrigada, Michel. Super contribuiu para o debate aí.
E se você quiser mandar, para quem está ouvindo a gente, quiser mandar uma mensagem para o IB. Desculpa, Michel, você ia falar alguma coisa? Não, só queria agradecer. Foi muito bom estar com vocês. E para quem está ouvindo a gente, quiser mandar uma mensagem, é só escrever para o Eu Com Isso, @institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, está no Spotify, na Aurelo, na Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB para continuar acompanhando os conteúdos nas redes sociais e até quarta-feira que vem.